Casas Naim tem como objetivo acolher crianças e adolescentes menores de 18 anos. Mais crianças desejam sorrir. Elas dependem de você. Ajude este projeto. www.misericordia.com.br/social. Olá, paz! Estamos aqui novamente para meditar no Evangelho do dia e hoje é Sexta-feira da Paixão, uma data muito importante para todos nós, e o Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de João, do capítulo 18, versículo 1 até o versículo 19, até o capítulo 19, versículo 42. E, entretanto, eu vou dar ênfase a passagem que se encontra do capítulo 19, versículos 23 até o versículo 30. Mas como é um evangelho muito rico, é uma passagem muito profunda, eu peço a vocês que façam a leitura em casa ou acompanhem na liturgia hoje. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 23 do capítulo 19. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-na até sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém. Cada ser humano que vem a esse mundo, ele nasce, vive e morre. Isso acontece com todos nós. Entretanto, Jesus, creio que podemos dizer que ele foi o único que nasceu especificamente com a missão de morrer, de dar, de entregar a sua vida pela humanidade. Ninguém efetuou uma obra como a que Cristo fez na cruz. Ele pregou, ensinou, realizou muitos milagres e maravilhas, curou muitos enfermos, paralíticos, fez andar. Entretanto, a obra mais importante, da qual os evangelistas mais dedicam o seu tempo para narrar, é o caminho de Jesus para a sua paixão, para a sua morte. O próprio evangelista João diz, lá no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, que Jesus não julgou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, antes esvaziou-se a si próprio, tomando a forma de homem, como homem viveu a vida de servo, e como servo morreu a morte de cruz. E tudo isso por mim e por você, tudo isso pela humanidade, tomando o lugar de todos os pecadores, para que esses possam ter paz com Deus. Levou sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. Por isso que ele pôde dizer, quando esta obra terminou, está consumado. Jesus, na verdade, ele é o cumprimento das Escrituras, do servo sofredor de Isaías, que dizia que ele ia ser levado mudo ao matadouro, não iria abrir a sua boca, mas por conta da sua obra, muitos seriam justificados.
Toda a vida de Jesus aponta para esse fato e para esse momento, mas o interessante é essa ênfase que a igreja dá, essa ênfase que os cristãos dão nesta obra redentora, reconciliadora que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando nós recitamos o credo apostólico, nós dizemos que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. É a única história que a gente conta do início ao fim, num pulo só, de uma frase para outra. Por quê? Porque esta foi a principal obra de Jesus. Ele se tornou homem, levou os seus pecados sobre si, para que de algum modo a justiça que estava sobre Jesus, a vida que estava sobre Jesus, pudesse ser colocado sobre nossas vidas. E isso é a Páscoa, quando Deus olhou o sangue na porta dos judeus e o anjo da morte passou por cima. Por quê? Porque ali viram o sangue de Jesus. É este sangue que nos protege, é este sangue que nos purifica, é este sangue que nos dá comunhão com Deus, é este sangue que nos justifica. E é por este sangue que nós vivemos para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, que hoje seja um dia de profunda meditação, porque diante da cruz, diante do sangue, diante dos espinhos, diante dos pregos, diante do madeiro, não há muito a que se possa dizer, há muito que se possa contemplar. Diante da cruz, todos nós nos calamos e meditamos neste grande amor que Deus teve por nós, que o Filho teve por nós, em dar a sua vida para nos resgatar a todos nós. Deus abençoe.